Black Sad é a co-criação dos espanhóis Juan de Díaz Canales e Juanjo Guarnido, inspirado nos filmes e temas no ar da América dos anos 50, mas também nos trabalhos de animação dos estúdios Disney, em especial no tratamento conceitual e visual dado aos personagens antropomórficos do gibi. Jim Steranko é quem talvez faça a melhor apresentação das aventuras do detetive Black Sad. Black Sad está constantemente metendo-se em apuros, enfiando o nariz em mistério após mistério, muitas vezes se envolvendo com mulheres quase tão perigosas quanto os criminosos que ele frustra, seja resolvendo o assassinato de uma atriz famosa ou mantendo as armas nucleares longe das mãos de terroristas. O trabalho sombrio de Black Sad muitas vezes fornece um espelho para conflitos do mundo real e questões humanas, nunca fechando os olhos para o racismo, tensões políticas ou violência brutalmente repentina. John Black Sad é como um jovem Philip Marlowe, que serviu na Segunda Guerra Mundial e é hábil com armas e seus punhos. Ele se veste com um terno padrão e, sobretudo, como a maioria dos detetives dos contos no ar. E, como nesses contos, Black Sad é também o nosso narrador. Como o próprio Black Sad, os enredos são aqueles básicos dos anos 50 do noir: vingança, perseguição, donzelas em perigo, sequestros, tensão racial, com alguns imigrantes, macartismo e ameaça nuclear, incluindo nas tramas. Mas, de alguma forma, o escritor da série, Juan Díaz Canales, é genial o suficiente para reunir tudo isso em uma coleção de histórias imensamente eficaz. O detetive John Black Sad é, obviamente, inspirado por ícones no ar da Idade de Ouro, como Humphrey Bogart e Robert Mitchum, mas ele não é derivado de forma alguma. Além de, obviamente, ser uma pantera e viver em um mundo repleto de animais antropomórficos, Black Sad se diferencia de suas inspirações por suas afiliações, seu código de honra e motivações distintas que são causadas por esses dois elementos. Canales investiga questões complexas com uma mão cuidadosa, que ainda está inteiramente de acordo com as convenções do noir. Black Sad também tem mais princípios morais do que muitos protagonistas do pulp. Ele está constantemente fazendo amizade ou aliando-se aos oprimidos em luta que ele descobre em seus casos, muitos dos quais são vitimados por estruturas de poder corruptas. A antropomorfização dos personagens em Black Sad é o toque criativo que separa essas histórias do resto do mundo dos quadrinhos noir e, por mais absurda que possa parecer à primeira vista, é quase imperceptível quando você se senta para realmente ler as histórias. Black Sad é um dos gibis mais impecavelmente bem desenhados que existe. O trabalho de Guarnido é de um mestre experiente. Seu tempo como animador da Disney em filmes como Tarzan e Atlantis se faz presente em cada página dessa série, já que a animação naturalista de cada personagem que cruza a página é quase inigualável neste meio. Conforme o próprio Canales, é ele o responsável por escolher quais animais serão utilizados na história. Os animais antropomórficos são uma tradição dos quadrinhos, uma tradição que Guarnido consegue unificar em Black Sad. Uma das melhores tiras de jornal de todos os tempos, Crazy Cat, de George Herriman, pode ser perfeitamente considerada como a precursora do gênero Funny Animals. A tira, extremamente inventiva e anárquica, nos conta a história de um triângulo amoroso formado por um gato ingênuo de gênero indefinido, o Crazy Cat do título, apaixonado por um rato que lhe odeia, Ignatz, e amado por um cachorro policial, Officer Poop. Nessa tira, Guarnido trouxe um certo tom fabular. Ambas as histórias estão ambientadas em uma cidade indefinida e fantástica, ainda que de diferentes formas. O humor de Black Sad, com frequência, também recorre à estilização e elasticidade da linguagem corporal de seus personagens. Se Crazy Cat pode ser considerado o precursor do gênero, os gibis e animações da Disney podem facilmente ser considerados o seu exemplo mais conhecido. Eles são sinônimos de animais antropomórficos. Não é de se estranhar que Guarnido, ex-funcionário do Mickey, tenha aprendido alguns truques com eles. O mais perceptível é o estilo cartunesco, que permite que os seus personagens sejam extremamente expressivos, em especial por conta de seus olhos desproporcionais. Com o gato Fritz, o genial Robert Crumb devolveu para os Funny Animals o lado subversivo presente nas tiras de Herriman. No processo, ele inspirou uma geração de quadrinistas a levar os animais antropomórficos para um novo ambiente, com objetivos satíricos ou não, os quadrinhos adultos. Existem diversos quadrinistas independentes que, a partir dos anos 80, aproveitaram esse espaço. Stan Sakai, com o Sashi Ojimbo, Kev Eastman e Peter Laird, com as Tartarugas Ninja, Red Waller, com Omata the Cat Dancer, e o exemplo mais conhecido é a obra mestra de Art Spiegelman, Mouse, que também utiliza o antropomorfismo para retratar as características de seus personagens. E é aqui que Black Sad melhor se encaixa. A série é um exemplo de quadrinho europeu
que utiliza um estilo clássico dos quadrinhos em um contexto sofisticado e adulto. É aqui que Blacksad melhor se encaixa. A série é um exemplo de quadrinho europeu que utiliza um estilo clássico dos quadrinhos em um contexto sofisticado e adulto. E desde Robin Hood, da Disney, nunca as características humanas foram capturadas e colocadas em peles de animais de forma tão primorosa. Diferentemente de Maus, o antropomorfismo não identifica a dinâmica entre grupos, mas características individuais. Assim, um pastor alemão é naturalmente um policial, mas um policial corrupto é uma raposa. Mas essa não é a única tradição na qual Blacksad está inserida. Como dissemos, existe o noir. E as influências do noir e do período de tempo aparecem na mudança de estética e das paisagens de uma história para outra. Os primeiros capítulos de Blacksad são dominados pelas ruas cheias de fumaça de Chicago, que lançam uma palidez bege em cada painel. A narrativa visual de Blacksad é claramente influenciada pela cinematográfica. Em entrevista, os próprios quadrinistas descrevem o seu processo criativo com a linguagem da indústria do cinema. Canales chama de casting o processo pelo qual Guarnido escolhe quais animais vão aparecer na história. Guarnido era artista de storyboards para a Disney, e isso se percebe na sua HQ. Os quadrinhos de Blacksad são formados por ângulos retos e a sua forma frequentemente é retangular. Os seus personagens não ultrapassam seus limites. As imagens são organizadas com o objetivo de reproduzir movimentos de câmera. A diferença, evidentemente, é a cor. Os filmes noir costumam ser em preto e branco, e Canales originalmente imaginava que Blacksad deveria seguir este caminho. A sua inspiração para o visual original da série eram os gibis policiais de José Munhoz e Carlos Sampaio, como Alex Sinner. Foi Guarnido que convenceu ele a usar cores, principalmente por razões mercadológicas. Blacksad foi concebido para seguir o típico formato de álbum francês, com 48 páginas coloridas. Guarnido, no entanto, não ignora essa aparente contradição entre o preto e branco dos primeiros filmes noir e a colorização de uma HQ. Ele une esses dois extremos através da subjetividade. As cores de Blacksad, como o preto e o branco de filme noir, refletem um estado mental. O gibi frequentemente nos coloca em um ponto de vista de algum personagem de duas formas. A primeira, e mais perceptível, é através do uso de planos subjetivos. Você literalmente enxerga a história pelos olhos de um personagem. A segunda é através da colorização. Blacksad lembra de momentos felizes do seu passado em páginas que utilizam cores que são dominadas por flores coloridas, assim como imagina o trágico fim de Natalia Ulford através de lentes vermelhas. Finalmente, não é por acaso que o gibi é colorido por Guarnido pelo uso de aquarela. Essa é uma excelente forma de se pintar a luz e os seus efeitos sobre os objetos. Também é a melhor forma de nos mostrar as consequências visuais de sua ausência. Como é um filme noir, em Blacksad, uma sombra nunca é apenas uma sombra. Os desenhos de Guarnido também são incríveis pelos detalhes arquitetônicos de cada cidade, pelas geografias das paisagens e, especialmente, sua capacidade de desenhar grandes multidões. Cada página, independentemente de ser apenas o próprio John Blacksad ou um grande elenco à vista, explode com vida. Nos seus poucos mais de 20 anos de vida, Blacksad já é um dos grandes marcos dos quadrinhos do século XXI. E só podemos torcer para que as histórias no ar do detetive John Blacksad continuem a ser publicadas pelas próximas décadas.